Nesta edição, no primeiro e talvez o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden usa ponto eletrônico e faz ameaça ao Brasil. Presidente Bolsonaro já teria um nome definido para substituir o sinistro Celso de Mello, decano da molecagem no infame STF. O incrível apego de uma comunista ao capitalismo. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. A extrema imprensa dos Estados Unidos chegou à conclusão de que o candidato democrata Joe Biden não deve participar mais de debate algum com o adversário Donald Trump. Os âncoras das redes CNN, ABC, CBS e MSNBC não conseguiram esconder o espanto com o tremendo fracasso de Biden no debate, que chegou a usar um ponto eletrônico, como demonstram o vídeo e as fotos. Dá para ver claramente o fio saindo de dentro do paletó e a ponta saindo da manga esquerda dele. O comentarista George Stephanopoulos, que já trabalhou na Casa Branca, chegou a dizer que, abre aspas, esse foi o pior debate presidencial que eu já vi na minha vida, fecha aspas. O veterano Wolf Blitzer, da CNN, disse que, abre aspas, não ficaria surpreso se este tiver sido o último debate, fecha aspas. Os operadores democratas e repórteres dos jornais The Washington Post, The New York Times e Bloomberg News repetiram a mesma coisa. Como se não bastasse o fiasco no debate com Donald Trump sobre os assuntos internos dos Estados Unidos, Joe Biden ainda resolveu ameaçar o Brasil, depois de dizer que pretende fazer uma vaquinha com outros países para fornecer 20 bilhões de dólares para a preservação da Amazônia e que se o Brasil, nas palavras dele, não parar de destruir a floresta, vai enfrentar, abre aspas, consequências econômicas significativas, fecha aspas. Pelas redes sociais, inclusive com mensagem escrita em inglês, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma série de tweets considerando lamentável a postura de Joe Biden. Pelo Twitter, Bolsonaro disse que, abre aspas, o que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não aceita mais subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável. Meu governo está realizando ações sem precedentes para proteger a Amazônia. Cooperação dos Estados Unidos é bem-vinda, inclusive para projetos de investimento sustentável que criem emprego digno para a população amazônica, tal como tenho conversado com o presidente Trump. A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua. Custo entender como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, senhor Joe Biden, sob todos os aspectos, lamentável, fecha aspas. Hoje, o presidente discursou na cúpula de biodiversidade da ONU e disse mais uma vez que rechaça a cobiça internacional sobre a Amazônia. Eu quero dizer a você que eu morei boa parte da minha vida nos Estados Unidos e durante esse tempo, os dois partidos, republicano e democrata, eram vistos apenas como muito conservador, o republicano, e menos conservador, o democrata. Mas agora, para se ter uma ideia de como o Partido Democrata nos Estados Unidos escorregou demais para a esquerda, Joe Biden disse que o movimento de extrema esquerda Antifa, que recebe apoio financeiro da grande dama comunista George Soros e sai quebrando tudo pela frente por onde passa, é apenas uma ideia, não uma organização. Será que esse cara tem coragem de dizer isso para aqueles que tiveram as vitrines das lojas deles destruídas, os carros incendiados, para os que foram grave e covardemente agredidos no meio da rua? A esquerda, infelizmente, parece ter tomado as rédeas do Partido Democrata e, certamente, ruma para mais uma derrota em novembro.
Os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles e Tereza Cristina, da Agricultura, confirmaram presença na visita às cidades de Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul, no próximo sábado, para ver de perto a situação dos incêndios na região. A diligência é organizada pela Comissão Temporária Externa do Senado, criada para acompanhar as ações de enfrentamento ao fogo no Pantanal. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Rei do Crime para desarticular um esquema criminoso que opera há mais de 10 anos para o PCC, uma das maiores facções criminosas do Fazendão. A PF identificou a existência de uma rede de combustíveis, inclusive uma distribuidora, que atuava em benefício dos criminosos, cuja movimentação atípica apontada pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, supera os 30 bilhões de reais. Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 43 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de automóveis, motocicletas, iates e helicópteros no valor de 32 milhões de reais. Foram interditadas mais de 70 empresas, com o bloqueio de contas bancárias num valor superior a 730 milhões de reais. Em São Paulo, a operação ocorreu nas cidades de Bauru, Igaratá, Mongaguá, Guarujá e Tremembé. Também foram cumpridos mandados em Londrina e Curitiba, no Paraná, e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Dança das cadeiras, primeiro tempo. O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar os vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados para dar mais espaço ao Centrão. O novo grupo tomou café da manhã hoje cedo no Alvorada, levado pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, aliada próxima do presidente, está entre os que foram dispensados do cargo. Dança das cadeiras, segundo tempo. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o general Luiz Carlos Pereira Gomes do cargo de diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A exoneração foi publicada na edição da madrugada desta quarta-feira do Diário Oficial da União. Para o lugar do general Pereira Gomes, foi nomeado Glenn Lopes Valente. Ele é ex-diretor da rede SBT e atualmente ocupava o cargo de secretário de Publicidade e Promoção na Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Dança das cadeiras, terceiro tempo. Segundo se informa, o presidente Jair Bolsonaro já teria comunicado aos sinistros do infame Supremo Tribunal da Fraude que tem um nome escolhido para ocupar a vaga do sinistro Celso de Mello, o decano da molecagem, também conhecido como juiz de merda. O nome do escolhido é o de Cássio Nunes, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A escolha ainda não foi confirmada oficialmente. Celso de Mello, que deixaria o infame STF no dia 1º de novembro, antecipou a saída dele para 13 de outubro. Notícias dão conta de que a decisão teria sido tomada para que o decano da molecagem, ao sair por problemas médicos, não sofra desconto de imposto de renda na aposentadoria. O desemprego chegou a 13,8% no trimestre encerrado agora em julho, atingindo 13 milhões e 100 mil brasileiros. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. É a maior taxa registrada desde 2012. Em contrapartida, foram gerados em agosto 249 mil empregos, como mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foi o segundo mês consecutivo de criação de vagas formais no mercado de trabalho e também o melhor resultado para um mês de agosto desde o ano de 2011. No acumulado do ano, no entanto, o saldo continua negativo. São 849 mil empregos perdidos. Você sabe como funciona a cabeça desses comunistas? É mais ou menos assim. Eles formam uma patotinha e querem tomar o poder para supostamente implantar o comunismo no país. Mas tem um detalhe: o comunismo é para os outros, é para o povão, não é para eles, os líderes.
Eles, os líderes, amam o capitalismo. Quer um exemplo? A comunistinha cabeça de vento Manuela Dávila, que pretende se tornar prefeita de Porto Alegre, teve um aumento de 382% no patrimônio declarado dela, num espaço de tempo de apenas 2 anos. Não é bacaninha? Veja só como o apego da comunistinha bonitinha, mais ordinária, pelo capitalismo é enorme. Para comprar o enxoval do bebê, ela foi a Nova York, e não a Caracas ou Havana. Quando Manuela concorreu como candidata a vice do poste-petralha Fernando Analfa Haddad em 2018, ela declarou bens no valor de R$ 94.500. Em 2020, a candidata à prefeitura, a declaração feita ao Tribunal Superior Eleitoral saltou para R$ 465.500. Será que ela ganhou na Mega Sena? Porque o ouro de Moscou já acabou, né? Por falar em figurinhas carimbadas, vem a notícia de que Ciro Gomes... Você sabe quem é Ciro Gomes? É aquele Lula com ensino fundamental completo e um dedo a mais, que já teve o próprio carro penhorado, uma picape Toyota Hilux, porque chamou um vereador paulistano de Capitãozinho do Mato. E agora, mais recentemente, teve um imóvel penhorado numa ação movida pelo ex-presidente Collor, por tê-lo chamado de playboy safado e cheirador de cocaína. Pois bem, como ele não se emenda, agora o esporte preferido do oportunista de galinheiro é atacar Jair Bolsonaro, a quem chamou de um boçal genocida. Oportunista, mas muito pouco inteligente, coitado. A partir das sugestões recebidas dos próprios telespectadores, agora ficou mais fácil ajudar. Você tem conta no Banco do Brasil? Então envie sua colaboração diretamente pelo app do seu celular ou pelo computador para a agência 5977, dígito 3, conta poupança número 6005, dígito 4, variação 51. Sua conta é na Caixa Econômica Federal? Envie sua colaboração diretamente pelo app do seu celular ou pelo seu computador para a agência 2304, produto 1288, conta número 853121664, dígito 6. Você pode usar também as casas lotéricas. Se você tem conta no Nubank, a sua colaboração pode ser enviada diretamente do app do seu celular para a agência 0001, conta 76140333, dígito 2. Se você preferir, tem também o PayPal, que aceita cartões de crédito. Você coloca a câmera do seu celular apontada para o código QR que aparece na sua tela e então você acessa o site, onde você poderá dar a sua ajuda. Ah, e mais uma coisinha. É impressionante como os cães farejam drogas, os tubarões sentem o cheiro de sangue à distância, mas o ser humano não consegue sentir o cheiro do seu próprio sovaco, causando desconforto e tristeza profunda nos outros. Até a próxima.